Oi gente, bom dia, são 7 da manhã e eu decidi fazer mais um tutorial em vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica super simples para pintar terrenos. Tá? Ela é feita com tinta acrílica de bisnaga e a gente vai fazendo assim. Ela é super simples. Quando eu vi lá no curso com o Palomares ele fazer isso aqui, eu fiquei muito impressionado. Tá? É só ir colocando a tinta de qualquer jeito e nós vamos trabalhar aqui em cima o que se chama de fundido de molhado sobre molhado. Tá? Então eu vou botando cores sobre cores aqui e já vou fundindo ela direto sobre o terreno. Assim ela já vai dando outros tons, já vai fazendo o relevo da forma que eu quero, acentuando os highlights, as luzes mais altas, as sombras. A coisa vai funcionando meio que sozinha, tá? Não tem muito mistério. Para fazer esse terreno aqui eu estou usando acrílico de bisnaga da Pebeo, que é uma marca que tinha à venda aqui numa loja de produtos de artes com preço realmente bom. Deixa eu virar um pouquinho mais para a câmera. Essa função de filmar e pintar ao mesmo tempo, eu vou dizer que não é uma coisa das mais fáceis. Aqui eu apliquei embaixo o sombra tostada e sobre ele eu estou trabalhando com luzes com ocre, amarelo ocre, tá? E aí agora, deixa eu ver, sobre ele eu vou fazer umas luzes agora com um marfim. Vocês podem ver que eu vou colocando sem maiores cuidados, ó, e na sequência eu já vou fundindo os tons. Ó. Esse tom aqui está ficando muito marrom. Eu quero uma coisa mais amarela, que tenha mais a ver com um tom de deserto. Então eu vou acrescentar um pouco mais aqui de amarelo na minha mistura. E a ideia é essa, né? A gente vai espalhando e vai fundindo aqui. Vocês podem ver que ele está misturando com o tom de baixo. E dando um tom mais perto do que eu pretendo para essa base. Porque a ideia é um deserto, um terreno bem pedregoso, então vamos botar um pouquinho mais de creme aqui em algumas áreas, ó. E aí na sequência já vamos fundindo. Uma das vantagens dessa técnica é que ela é muito simples, muito rápida. Vocês vão ver que o terreno vai sendo pintado com sombras, com luzes, né? E tudo vai sendo fundido já na hora. E eu não me preocupo muito se pegar na bota, porque ela já vai recebendo alguns tons que eu pretendo que a minha base tenha. Vamos virando assim um pouco. Espero que o pincel não esteja ficando muito na frente. E vamos botando bastante amarelo ocre. E uma coisa muito legal nessa técnica é que a gente pode ir variando os tons assim e fazendo com que eles se encontrem e se unam.
o que é bem mais complicado quando a gente pinta. E eu não digo mais complicado, mas é muito mais trabalhoso com outras técnicas. E a ideia é essa, ó. Tudo vai se fundindo, vai se unindo. De repente a gente pode até usar um tom mais esquisito aqui, né? Ó, mas a gente vai fundindo ele. E esse verde aqui, que eu nem sei o que é. Deixa eu ver. Ele é um verde azul iridescente. Seja isso lá o que for. Só para dando umas tonalizadas no nosso terreno. Vamos botar um pouquinho de magenta também, que é uma cor bem intensa e que vai nos ajudar a compor aqui, né, no terreno uma riqueza cromática aqui no chão. Ficou demais, a gente vai bota um amarelinho aqui e segue. E ele vai fundindo, vai se integrando, vai laranjando, vai dando diversas nuances para esse nosso terreno. Ao mesmo tempo já vamos fazendo algumas luzes aqui em alguns pontos, ó. E a ideia é essa. Fazer um terreno, em primeiro lugar, assim, ó, essas tintas aqui, elas são bem pigmentadas, o que dá uma riqueza, uma intensidade aí as cores bem legal. Não ficar assim, as cores de modelismo que a gente está acostumado a utilizar, elas são muito dessaturadas, elas sempre tem misturas de outros pigmentos junto, o que tira um pouco a vivacidade e o brilho delas. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, acrescentar um pouquinho de branco. Por isso que muitas vezes quando a gente usa tinta óleo, por exemplo, a gente tem uma sensação de que ela tem uma cor mais profunda, mais viva. Isso se dá em função do pigmento ser um pigmento mais, como direi, saturado. Ele não é tão... as cores de modelismo normalmente elas são adaptadas ao modelismo e, portanto, elas têm elas têm uma quebra, né, nas tonalidades para que a gente possa pintar e não ficar tudo extremamente em cores muito fortes, muito vibrantes e mais próximos do que a gente precisa para o nosso hobby. E aqui não, aqui os pigmentos são puros, são feitos para pintura. A ideia é trabalhar com mistura de cores, com fusão. Ó, eu boto aqui um vermelho alaranjado, ele já vai fundindo aqui nesse amarelo. Vocês podem ver que esse amarelo ocre aqui, ele já é o amarelo ocre, é um amarelo dessaturado, tá? Que não tem muito pigmento, que é mais apagado, mais queimado. O amarelo ocre tem um quê de preto, de marrom junto, tá? Ele já não é uma cor das mais vibrantes e vivas, então a ideia é essa, ir fazendo um solo aqui que fique com ao mesmo tempo que as cores se integrem, né, que elas vão se fundindo umas com as outras. E ao final aqui eu vou trabalhar com pigmentos da Andrea para dar uma sensação de deserto empoeirado. A ideia é essa, ó. Uma cor que era esquisita, quando a gente vê ela começa a ficar uma cor mais próxima do que a gente está buscando e nos permite uma variação de tons bem grande, ó. Ao mesmo tempo, para emparelhar um pouco o solo,
eu vou puxando um pouquinho dessa cor que está aqui, ó, para algumas outras áreas. E a gente já vai vendo que esse pincel está muito... Eu estou usando um pincel bem vagabundo, chato. Esse aqui é um Tigre Marta Tropical. Na realidade isso aqui não é Marta coisa nenhuma, sei lá o que que é, mas... O anterior era um Condor, Pelo Brasil. Pelo Brasil, não faço nem ideia de pelo de que seja isso. Deve ser orelha de boi, alguma coisa assim, ou crina. A gente vai dando umas batidinhas assim com o pincel e fundindo as cores. A ideia é essa. Técnica rápida e simples. E tem que ser feito com uma certa velocidade antes que as cores comecem a secar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Acho que eu vou ter que botar um pouquinho de água aqui. Dei uma molhadinha no pincel e sequei ele bem no papel. Gente, muito importante, não usem papel higiênico para isso. Papel higiênico solta fiapo que vão parar bem onde a gente não quer, que é sobre a pintura. Tá? E aí nas partes, quando a gente vê na figura, tem uns fiapinhos que ninguém sabe de onde é que saiu e que são do papel higiênico. A ideia é essa. Acho que vocês conseguiram ver mais ou menos como é que é, né? O que está sendo feito. E é isso. É uma forma bem simples e rápida, muito rápida de se pintar o terreno. Como ali em algumas áreas eu vou precisar dar uma girada na figura, e aí como eu mesmo filmo e pinto tudo ao mesmo tempo, eu tenho receio, não é nem receio, tenho certeza que vai ficar fora do foco. Até porque eu preciso aproximar um pouco da minha área de visão aqui. Vamos puxar um pouquinho mais de creme aqui. E a ideia é essa. Então é isso, gente. Uma coisa bem simples, bem rápida. Vocês notam aqui que o terreno já ficou com uma tridimensionalidade que antes estava bem chapado. A gente pode dar mais umas passadinhas aqui com cores mais claras. A gente pode depois fazer umas veladuras com alguns tons meio esquisitos, tipo vermelho, verde, para dar uma tonalizada em algumas áreas, né? Mas a ideia é essa, tá? Um terreno de deserto, um deserto mais ocre acinzentado, sem muita cor, sem muita tons vibrantes, mas com uma riqueza cromática que torne ele um pouco mais interessante. Vamos limpar o pincel. A tinta acrílica, depois que seca, fica bem difícil de ser retirada, ainda mais desses pincéis chatos com muito pelo. Claro, como eles não são grande coisa, se estragar a gente compra outro, custam bem baratinho. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho antes para vocês verem como ficou, né? A gente já vê bastante diferença do resto, que está bem plano, bem monocromático e sem vida. Valeu!